8 horas, estamos online. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui aguardando a doutora Monique e Brian entrarem aqui na nossa live. Deixa eu ver se eles já estão aqui online. Ana Maria entrando. Olá também. Acho que é Uggy_Sans. Tudo bom? Estamos aqui aguardando a doutora Monique e o Brian entrarem pra gente começar a nossa live. Olá, nossa! Buenas noites, temos aqui, olha só o Uggy. De onde você é, Uggy? Pelo Buenas noites, acho que brasileiro, né? Você não está aqui no mesmo país que a gente. Opa, o Brian entrando. Boa noite, Brian. Nani, tudo bem? Boa noite a todos. Mandando aqui o convite pro Brian pra gente começar aqui a nossa live. Tudo bem, Nani? Tudo bem, Uggy. E você, tudo certo? Olá! Olá, boa Tudo noite. bom, Brian? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus e com você? Tudo bom. Brian, estamos muito chiques hoje, viu? Que temos aqui, olha, uma pessoa nos assistindo de Buenos Aires, mas está morando aqui no Brasil. Está hoje. Essa live é muito chique internacional. Live internacional, seja Não, bem-vindo aí. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só para eu ter o retorno aqui. eu estou te escutando bem, sim. Perfeitamente, perfeitamente. Estou aqui avisando que está tendo algum probleminha ali para entrar, mas ela deve, né? Boa noite, tá? Conexão visual. Tudo bom com vocês? Gente, uma live muito bacana, né? Que é mais que da gente falar, que é os direitos no INSS. Quantas pessoas aí que não sabem dos seus direitos? Ou se às vezes sabem, às vezes acontece, a pessoa às vezes fica sozinho, e às vezes é uma informação muito boa, né? Uma informação um pouquinho equivocada, e uma coisa que a gente fala, né? Às vezes, pior que uma informação é uma informação ruim, né? Então, a doutora Monique entrou aqui, vou dar aqui, doutora Monique, para entrar aqui para enriquecer a nossa troca. Então, até ela. Opa, Monique, vira. Olá, Tudo Olá, bom? boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo jóia com Desculpa o você? atraso, tive os problemas técnicos aqui, mas agora foi. O Pessoal ao vivo agradecendo. acontece isso mesmo. Não é? Pois é, faz parte. Faz Olha, parte. bacana, Monique, estamos com um telespectador, não sei se seria telespectador, mas um telespectador de Buenos Aires. Olha, a gente tá muito. Essa live tá Ah, chiquérrima. que legal, que bom. Isso aí, desbravando barreiras. Verdade. Tava falando mais cedo do tema da live, que vai ser essencial a gente falar direitos da pessoa com deficiência frente ao INSS. Porque Monique é melhor quanto de informação, às vezes, errada, as pessoas recebem, né? E situações que às vezes não é nada daquilo que a pessoa pensa. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho direito sobre isso. Quando a pessoa tem o direito e não só tem, de repente ela está quase perdendo o direito dela. É verdade. Deixa eu só falar, Joana, eu acho que o seu áudio ele tá um pouquinho ruim, tá dando eco. Será que tem alguma coisa aí que tá com interferência? Estranho. Tá dando um pouquinho de eco. Para mim aqui tá ok. Só um comentário aqui que tá travando. É, É. para
travando, não. Para mim tá certinho aqui. Para mim também, tá? Deixa eu ver aqui quem que falou que tava travando. Não, depois, acho que é a Mani. E leite. Isso, Mani Leite. Isso. Se continuar, você fala pra gente que às vezes pode ser a sua própria internet, tá bom? Por gentileza, mas vai dando esse feedback pra gente aí. Verdade. Bom, Então vamos começar lá o nosso bate-papo? Sim, Então, vamos lá. queria primeiramente agradecer vocês por aceitar aí o convite. E é o que a Joana falou, que às vezes é uma informação boba, uma informação simples, mas que passa despercebido para muitas pessoas. E eu mesmo, eu falo, por ser pessoa com deficiência visual, eu me pego muitas vezes tendo informações diferentes relacionadas à mesma situação. E conheço diversas pessoas também que, quando você fala de algo simples, que é um direito, que é um benefício da pessoa, ela desconhece. Então, assim, é sempre bom a gente estar podendo reforçar essas informações que a gente sabe que, infelizmente, ainda, por mais que tenha internet, por mais que existam as redes sociais, algumas informações não chegam para todos. verdade. É verdade, né? Infelizmente. Ou chegam muitas vezes de forma distorcida, né? Exatamente. Aí, antes da gente começar, eu queria agradecer o pessoal que vai entrar aí, vindo do grupo Conexão Visão. Eles já estão sabendo da live há alguns dias já, eles estão ansiosos, mandaram algumas perguntas ali para a gente poder ajudar na medida do possível aqui. Beleza? Deixa eu só Perfeito. ver. Então, eu vou ir trazendo algumas perguntas para vocês e sintam-se à vontade aí. Mas antes de qualquer coisa, gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho aí quem são vocês para o pessoal poder conhecer mais a Joana e a Monique. Bom, quem Quem come- começar ou eu falo? Eu posso começar também, eu não tem problema não. Então, gente, boa noite. Eu me chamo Monique Levi, sou sócia aqui da doutora Joana. Nós fazemos parte aqui do Araújo Fernandes, Sociedade de Advogados. Nosso escritório fica aqui no Rio. Eu sou a sócia coordenadora da área de direito previdenciário aqui do escritório, ou seja, das famosas causas, né, contra o INSS, e eu cuido dessa parte aqui do escritório. Isso. Joana. Eu sou Joana, sou advogada, sou advogada mais, né? E a passar do tempo, né? Eu vi que na realidade a causa ela me escolheu, né? Abracei essa causa com muita força e muita vontade, porque a gente vê que a consciência que a defesa é só aquilo que às vezes a gente pensa antes, só que tem deficiências que perceptíveis e os direitos dessas pessoas, né, das pessoas que têm todas as deficiências, eles também não podem passar pelo contrário, eles têm sim que ser levado como que eles ferro e fogo, né? Ele tem que ser realmente... A gente também quer conhecer você, É. O último trecho que você falou cortou, eu não consegui te entender. então deixa eu mudar aqui só o meu. Pronto, para ver se vai melhorar. Não sei se é da altura, problemas técnicos. Gente. Vou precisar aqui um suporte, porque o meu suporte no escritório e pela hora não vai fazer de lá. Então, como eu estava falando, né, o direito da pessoa, ele foi uma escolha, né, em que as causas das pessoas com deficiência, a gente vê que as deficiências, mas não são visíveis, palpáveis, né? Todas as deficiências, elas precisam ser devidamente tuteladas, né? Conhecer os seus direitos. Aquela deficiência dela está garantida, né? A gente também quer praia.
A Nani que tá falando que eu tô com eco, mas que coisa estranha. Tá, tá dando eco sim, Joana. E Bom, tá picotando. estranho. Bom, desculpa, gente. Eu vou depois até aqui mexer para ver o que está acontecendo. Mas vamos tocar aqui a live. Se tiver algum problema aqui, eu qualquer coisa saio, entro de novo e aí a gente retoma. Show. Beleza. E agora sua vez, Joana. Joana, não, Monique. É, Monique. Desculpa. Sim. Você quer que eu continue da parte da apresentação ou a gente já pode Isso. começar Pode se seguindo aí o apresentar roteiro? para a gente começar. Então, como eu falei, né, antes da Joana, né, eu sou sócia dela aqui no escritório já. Eu, antes de ser previdenciarista, eu atuava na parte civil, né? Uhum. Não, então, assim, eu também, como ela falou, eu brinco que o previdenciário me escolheu, não eu escolhi o previdenciário. O primeiro processo que eu fiz foi do meu pai, fiz um pedido de benefício para ele na época, assim, aí eu vi toda a dificuldade, na época ainda peguei aquele trâmite de papel que você tinha que ir nas agências, levar a documentação. Então, a partir daquilo, eu comecei a ver que era uma área bem interessante, assim, para você fazer uma justiça social, né? Porque muita gente precisa, e principalmente agora, depois da reforma da Previdência, como ficou difícil, né, o acesso ao INSS. Facilitou por um lado, porque tem os serviços digitais, né, mas ainda eu percebo que muita gente não tem acesso, não sabe mexer no sistema, muitos não sabem nem criar uma senha, enfim, então é mais do que necessário o acompanhamento aí de um advogado, né. Então, assim, desde 2014 que eu estou aí atuando na área previdenciária, né, aqui no escritório com a Joana desde 2018, né? E estou coordenando lá essa parte do direito previdenciário, né? Essa parte também do direito das pessoas com deficiência, é uma área que o escritório também atua bastante, né? Aí é isso. Show, bacana. Então já vou começar logo com a primeira pergunta, já que eu, pessoa com deficiência visual, sugeri esse tema para o pessoal lá. Eu queria saber o seguinte: antes da gente falar dos direitos, dos benefícios para a pessoa com a deficiência, como que, desculpa, mas o que considera a pessoa com a deficiência visual segundo a legislação? Existe aí algum pré-requisito para a pessoa ser considerada deficiente visual ou não? Sim, falando da questão da deficiência visual especificamente, né? O que a lei fala? Que a pessoa tem que ter ou uma cegueira total ou parcial, ou ainda que não tenha cegueira total ou parcial, mas tem uma diminuição, por exemplo, uma baixa visão. Né? Um exemplo que a gente tem também, a tão falada visão monocular, né? Que agora no ano passado, Uhum. finalmente foi, né, editada a lei aí que reconheceu a visão monocular como deficiência, Uma que vitória. a gente tinha que brigar por conta disso, né, antes da lei, tentando invocar sempre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas essa aí foi uma grande vitória, né? E a lei fala também que para a pessoa ser caracterizada com uma deficiência, ela tem que ter um impedimento de longo prazo, tá? Não necessariamente ela precisa ter nascido com alguma deficiência, ela pode ter sido adquirida ao longo da vida. Não sei, de repente por uma doença, por algum acidente sofrido, algo que desencadeou a perda de algum sentido, né? E aí a deficiência ela pode ser física, mental, sensorial, que no caso da visão, a gente está falando especificamente da visão, ela seria classificada como uma deficiência visual, né, de cunho sensorial. Uhum. Seriam os principais requisitos assim que a lei considera, seja de a longo prazo, pelo menos, né, a lei estipula até essa expressão, no mínimo de 2 anos, e que cause realmente impedimento para a vida cotidiana da pessoa, para os hábitos da vida cotidiana, em alguns casos, dependendo da gravidade, impeçam a pessoa até de trabalhar, enfim, cada caso é um caso. Por isso que a deficiência, até quando a gente trabalha com benefício né, de aposentadorias, a gente tem que classificar ela como leve, grave ou moderada, né? E cada um tem uma especificação diferente. Aí isso tudo vai depender também aí do laudo médico, enfim, do diagnóstico. Mas como requisitos básicos, são esses aí. Impedimento a longo prazo, de no mínimo 2 anos, né? E no caso da visão, cegueira total parcial ou baixa visão. Uhum. E sobre a baixa visão, existe algo assim de forma específica? Porque assim,
existe muita dúvida, pelo menos no meio que eu convivo, das pessoas que têm a baixa visão. E quando a gente fala da baixa visão, é isso que você falou, tem o grau da baixa visão, tem a baixa visão mais leve ou aquela que é mais agressiva. E existe aí algo na legislação que fale exatamente sobre, vamos dizer assim, essa subcategoria da deficiência visual? Na verdade, na legislação especificamente em si, não existe, né? A legislação ela fala somente mesmo da visão, total ou parcial. O que a gente consegue comprovar na prática, né, é através do laudo médico, porque a única coisa que a lei exige é que quando você é diagnosticado com uma deficiência visual, seja ela qual for, o médico ele tem que atestar lá, colocar o CID, né, da doença, informar qual seria o grau, até que ponto que essa tua baixa visão ela vai te prejudicar na sua vida cotidiana, né? Enfim, se você vai ter habilidade para o trabalho, não vai ter, se você vai precisar de algum apoio médico que vai te direcionar para você pedir um benefício aqui, seja no INSS ou seja em outro regime, aí vai depender da legislação, mas como regra, especificamente hoje a legislação fala da visão monocular mesmo, né? Em relação à visão, existe uma legislação assim, até do Ministério da Saúde que ela fala, né? Especifica alguns parâmetros, né? Para que sejam levados em consideração quando a gente está falando de deficiência visual. Tem uns graus, tem a questão da acuidade visual que eles chamam, né? Isso. A visão periférica, enfim, aí depende enfim, do que a pessoa está passando mesmo. Aí teria que ser aplicado na prática de acordo com o que está constando no laudo médico, nos exames que as pessoas fazem, porque cada um tem uma especificidade, né? Uns têm, por exemplo, às vezes tem baixa visão nos dois olhos, outros só tem em um. Então vai depender muito do caso especificamente, mas a lei, ela fala da deficiência visual de forma abrangente. Se aplica a todos, a qualquer tipo de deficiência visual, independente do grau. A partir do momento que ela foi constatada, que você está com laudo médico, está com tudo certinho comprovado, você já vai ser considerado um deficiente visual. Entendi. Por isso essa importância de ter esse acompanhamento com um advogado, porque é muito individual de cada um. Hoje, quando a gente fala de baixa visão, é algo assim que cada um tem uma dificuldade, cada um é de um jeito, uma acuidade visual. Então, não dá para a gente generalizar, pegar a lei ali ela seca e aplicar uma situação, mas sim ver caso a caso, né? Pois é. Exatamente. Cada caso é um caso. É igual, por exemplo, a pessoa que tá, vamos supor, tô com dor de cabeça. Eu vou jogar na internet, é assim, você pode estar com uma enxaqueca desde tendo um AVC ou tá com um tumor. O Google, ele não vai ter aquela possibilidade de analisar o caso de forma precisa, né? Uhum. Então, é verdade. Isso, o que você tem que fazer? Exames, conversar com ele vai te passar um tratamento destinado aos seus sintomas, ao que você está sentindo, né? Ao seu o advogado é a mesma coisa, né? Cada caso é um caso. Aí algumas pessoas falam assim, poxa, mas o meu vizinho, meu amigo, não sei o quê. Mas muito complicado, porque cada tem a sua individualidade em relação à sua própria deficiência, né? Pode ser um caso de uma pessoa com um caso de outra. Sim, sim. Exatamente. Até cito como exemplo a própria visão monocular, né? O que é visão monocular? É aquela pessoa que ela tem cegueira total de uma visão, né, de uma vista, e tem a visão parcial da outra. Existem pessoas que conseguem trabalhar, tem pessoas que conseguem dirigir. Tanto é que é muito complicado você conseguir aposentar alguém no INSS por conta da visão monocular. Não é um pedido fácil, a gente tem que brigar até o final. Porque, assim, os peritos, eles avaliam essa questão. Só que tem gente que não consegue ter uma vida normal com a visão monocular, porque ela perde uma parte do campo visual, a visão periférica dela não funciona direito. Nós temos alguns clientes aqui no escritório que eles já sofreram acidente. Eu fui acompanhar uma vez uma perícia com uma cliente nossa, que ela, quando ela está andando em ladeira, em degraus, ela tropeça, ela cai. Aí, por conta da visão monocular, ela acabou arrumando um problema no joelho, pelas quedas que ela sofreu. Aí eu lembro que na semana da perícia, inclusive, ela machucou a mão de uma queda. Então, assim, aí no dia da perícia, até o perito falou, eu vou indeferir o benefício porque você pode muito bem trabalhar. Só que ela não tem condição de trabalhar.
E a profissão dela, ela era caixa, operadora de caixa. Ela falou, não consigo enxergar a nota direito, a moeda. Então, assim, cada caso é um caso. A gente não pode colocar todo mundo num bolo e generalizar. Aí, tanto que no caso dela, a gente teve que entrar com uma ação judicial porque o INSS, infelizmente, negou. Falou que ela estava apta a trabalhar, mas ela não está. E aí eu provei, né, as sequelas que ela sofria, a queda, tanto que ela tem necessidade de andar com apoio de bengala, já outras pessoas não têm. O perito teve a coragem de dizer para a gente no dia da perícia que a bengala dela era uma encenação. Você acredita? Nossa, Difícil, né? Aí é eu falei, complicado. É uma muito falta complicado, né? de idade, né? Mas enfim, né? Para isso que nós estamos aqui, para lutar pelo direito dessas pessoas que não têm, né, quem olhe por elas. Mas é a vida, a gente vai brigando até quando puder. Exato. Ia falar alguma coisa, Joana? Não, o que eu tava falando é que, assim, você vê que é de uma insensibilidade uma coisa dessa, falar outra coisa, né? Como é que uma pessoa pode falar que a outra tá usando uma bengala por opção, para inscrição, né? A gente não tá na pele da outra pessoa para saber o que tá se passando com ela. Muitas vezes nenhum laudo, resultado de exame sabe o que tá realmente acontecendo ali com ela. Exatamente. É Exato. complicado. Mas bom que a gente tem pessoas como vocês para defender ali as nossas causas. É verdade. Quando eu principalmente, no meio dos grupos, e quando aparece uma pessoa que de repente ficou deficiente visual, que acontece muito, a deficiência visual, ela não necessariamente ela é congênita, mas muitas pessoas perdem a visão ali ao longo da vida. E logo que elas perdem essa visão, obviamente elas vão correr ali atrás dos direitos que ela tem. E o mais falado, se eu colocar uma enquete aqui sobre qual benefício você gostaria de saber, 90% das pessoas vão colocar sobre a aposentadoria por invalidez. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o que é a aposentadoria por invalidez, para quem de repente ficou deficiente visual, quais são os primeiros passos para a pessoa solicitar ali a sua aposentadoria, como que funciona nesses casos? Então, o que que acontece? Em primeiro lugar, para a gente falar em aposentadoria, a gente está falando de um benefício previdenciário, né? Uhum. Então, para você ter direito a qualquer tipo de benefício previdenciário, você tem que ter a chamada qualidade de segurado, ou seja, obrigatoriamente você tem que estar contribuindo para o INSS, seja Se num eu não me trabalho com. engano, a gente teve até uma pergunta dessa aqui agora. Se ela. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Mas. Quer ver. Rapidinho. Aqui, ó. É até da Maria. Ela perguntou Ah, aqui se ela precisa pagar um ano para poder, para ter direito à aposentadoria. mas depende, qual seria a situação dela? Ela está Maria, com. coloca aí pra gente fazendo o favor, tá? Pra gente entender. A Explica Maria. mais um pouquinho, por favor. Aí desculpa te cortar, é só porque eu vi Não, essa. sem problemas. É bom porque assim a gente, na medida do possível, precisa tentar responder todo mundo, né? Que às Uhum. vezes passa tão rapidinho que a gente não vê. Enfim, como eu estava dizendo, então, assim, primeiro de tudo, a gente analisar a questão da qualidade de segurado, ou seja, se no momento daquela situação a pessoa estava contribuindo para o INSS, seja como MEI, enfim, seja como o contribuinte individual, que é o antigo autônomo, né? Ou seja, ela tem que estar em dia, seguro. Você só ser ressarcido daquele seguro se você estiver em dia. Então, esgotando essa possibilidade, confirmando que a pessoa está segurada, o que a gente tem que fazer? Não existe a possibilidade no INSS de você entrar com pedido de aposentadoria por invalidez de forma automática. Não é assim que funciona. Quando você sofre alguma doença que ela te incapacite pelo trabalho, o primeiro passo é você entrar com pedido de auxílio-doença, que atualmente é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Aí, através dessa perícia, desse pedido, o perito vai analisar se realmente existe alguma incapacidade, se ela é temporária, se ela for permanente. Se for constatado que realmente é uma situação muito grave, que a pessoa realmente está incapacitada para voltar ao trabalho, para as atividades do dia a dia dela, o INSS geralmente, antes de aposentar, ele encaminha a pessoa para um processo de reabilitação profissional. Isso dependendo do caso. Que às vezes o caso realmente é tão grave que ali na perícia, só do perito olhar, ele já nem encaminha para reabilitação.
aí ele pode optar em aposentar a pessoa direto. Tem essa possibilidade, mas o primeiro passo é que quando a pessoa constata algum problema de saúde grave ou alguma deficiência, que ela não tenha realmente condições de voltar para suas atividades do cotidiano, né, as laborais, aí tem que passar pelo auxílio-doença. É o primeiro passo. Agora, se a pessoa, no momento que adquirir a doença ou a deficiência, não estiver em dia com as suas contribuições, o INSS, aí nesse caso, infelizmente, benefício previdenciário ela não consegue. Aí a gente teria que tentar um benefício assistencial, que seria aquele BPC-Loas, que é diferente. E lembrando também o seguinte, que não necessariamente a pessoa com deficiência ela é inválida. As pessoas também confundem muito isso. É diferente. A aposentadoria por invalidez ela é diferente da aposentadoria da pessoa com deficiência. Por quê? Geralmente, a pessoa que tem uma deficiência, dependendo do grau, ela pode muito bem trabalhar, ter uma vida, né, entre aspas, normal, né, dentro das suas possibilidades. Já a pessoa que ela está incapacitada, tá, ou vamos supor um caso de uma doença grave, que a pessoa tenha que ficar acamada, enfim, ou que dependa do auxílio de terceiros, aí nesse caso a gente diz que realmente ela está inválida, mas assim, sempre tendo essa diferenciação, tá? A pessoa com deficiência não necessariamente ela é inválida, salvo se, né, vamos supor, uma pessoa que seja cadeirante, que se ela vier a desenvolver um outro tipo de enfermidade, que ela tenha alguma, sei lá, paralisia facial, por exemplo, que deixe de falar, enfim, realmente não consiga mais se locomover, que realmente se torne, vamos supor, tem uma piora muito grande, né? Alguma doença degenerativa. Aí, assim, a gente pode considerar ela como inválida, mas não necessariamente a deficiência vai tornar ela incapaz ou inválida. Então, são situações diferentes, tá? Então, o que vem a ser aposentadoria por invalidez? É uma pessoa que tem uma doença grave, incapacitante, que não consegue mais trabalhar. Então, ela vai se aposentar por aquilo ali. Agora, a aposentadoria da pessoa com deficiência é diferente. Tá? Quando você entra no mercado de trabalho, né, se você trabalhar na empresa, você já vai lá no RH, vai entrar na cota do PCD, aí vai ser analisado a sua deficiência, se ela é leve, grave, moderada, para quando você for pedir a aposentadoria, você ter essa diferenciação, porque a pessoa com deficiência, ela tem, tanto pela idade quanto pelo tempo de contribuição, períodos menores, né, em relação à pessoa que não tem deficiência. Então, são situações diferentes. Uhum. E hoje, assim, qual que é a diferença do tempo de idade, por exemplo, para a mulher e para o homem que já está dentro de uma empresa como um PCD? Então, a gente tem dois tipos de aposentadorias do PCD, né? Primeiro seria a aposentadoria por idade, que tem que cumprir dois requisitos. O primeiro requisito do homem seria 60 anos de idade e o tempo mínimo de 15 anos de contribuição. E da mulher seria 55 mais os 15 anos. Então, obrigatoriamente, tem que juntar esses dois requisitos, né? A idade e o tempo mínimo, que são sempre 5 anos a menos do que a aposentadoria da pessoa que não tem deficiência. São Agora, quantos se anos ele a menos? tiver... Desculpa? Desculpe, oi? Quantos anos a menos? São 5 anos de 5. diferença. 5 anos de diferença, entendi. E aí, no caso, a segunda possibilidade seria a aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com a classificação da deficiência da pessoa. Que a gente tem a grave, né, a leve e a moderada. Aí, nesse caso da aposentadoria por tempo de contribuição, a gente não tem a incidência da idade mínima, a gente tem a incidência somente do fator do tempo de contribuição, tá? Que seria a questão de 25 anos para grave, 20 anos para grave, 25 para média, só um instantinho que me fugiu aqui, 20 para grave, 25 para média e 28 para moderada. Mas aí, essa classificação, a gente tem que comprovar através do laudo médico. É importante que o médico, né, o especialista na área que a pessoa adquiriu a deficiência, a gente tem que constatar a classificação da deficiência através da via médica. Aí juntar no INSS e a aposentadoria da pessoa com deficiência, quando a gente faz o pedido, tem que passar pela perícia médica, tem todo um trâmite diferenciado do pedido da aposentadoria comum, por exemplo, né? Uhum.
E você falou que existe a diferença entre a aposentadoria por invalidez e o BPC-Loas. Aí, para quem não conhece o Loas, o que seria esse benefício? Qual que é a Então, principal diferença? Você já falou, mas para quem não pegou, qual que é a principal diferença sim. dele para a aposentadoria? Então, o que que acontece? A principal diferença é que o BPC-Loas, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial de prestação continuada, né, que ele é Uhum. pago pelo governo através do INSS, tá? Ele foi destinado para os idosos, né, que têm a partir de 65 anos, né, e para as pessoas com deficiência ou alguma doença grave, independente da idade, né, desde que comprovem o critério da miserabilidade econômica, ou seja, que comprovem que elas não têm condição de proverem seu próprio sustento ou de não terem seu sustento providos pela sua família. E o BPC-Loas, ele é sempre atrelado a um salário mínimo vigente, tá? Ele não dá direito à pessoa receber o 13º e nem se transmite aos herdeiros, ou seja, em caso de falecimento do seu titular, tá? Se ele tiver alguns herdeiros, cônjuge, companheiro, filhos, ele não deixa direito à pensão por morte. Por quê? Porque ele não é um benefício previdenciário, tá? A diferença dele para a aposentadoria por invalidez é que a aposentadoria por invalidez já é um benefício previdenciário. Aí essa sim, ou seja, para você conseguir esse benefício, você tem que ter contribuído para a Previdência, para você, num momento de necessidade, usufruir desse benefício. Já o caso do BPC, não. Você não necessariamente precisa ter contribuído para a Previdência. Existem pessoas que nunca contribuíram e recebem o BPC. A principal diferença é essa, porque É. um é um benefício previdenciário e o outro é assistencial. Em um você precisa ter contribuído para o INSS, ou seja, precisa ter a qualidade segurada, já o outro você não precisa. Você só precisa se enquadrar, se for o idoso, no critério da miserabilidade econômica e se for pessoa com doença grave incapacitante, né, ou uma deficiência, se enquadrar nos requisitos da miserabilidade e da deficiência de acordo com a lei. Isso, é. Essa questão da miserabilidade, vocês estão me ouvindo melhor agora? Que eu botei o fone, acho que talvez melhorou um pouco. Estamos te ouvindo bem. Show. Essa questão do critério da miserabilidade, né? A lei fala na prática como é que é, né? Monique que me corrija aqui se eu estiver falando alguma coisa equivocada. A família, né, juntando todo mundo ali que trabalha de carteira assinada, né, na casa da pessoa que está pedindo o BPC Loas, precisa chegar a 1/4 do salário mínimo, né? Hoje o salário mínimo daqui do Brasil é de R$ 1.212. Se a gente pegar 1.212 e dividir por 4, seriam R$ 303 por pessoa da sua família, né? Mas não necessariamente precisa ser a ferro e fogo, R$ 303 e, sabe, redondo. Né? Porque muitas das vezes a pessoa ela está fazendo um tratamento, né? Precisa de alimentação especial, medicamentos, uma série de coisas que, assim, se for mais de um salário mínimo, fica mesmo assim inviável de conseguir, né, manter esse tratamento da pessoa. Né? Então, assim, Com não precisa. certeza. A lei, ela fala nesse percentual, né? Nesse 1/4 do salário mínimo, né? Nesse 25%, digamos assim, para ficar mais fácil da gente ver. Mas, em compensação, não precisa ser ferro e fogo, né? Não precisa levar a ferro e fogo essa questão. Porque aí, mais uma vez, que a gente falou, depende de casa a casa. Exatamente, depende dos gastos da família, da pessoa que está requerendo, às vezes, um caso de doença, ela tem um gasto com remédio, às vezes fralda, uma alimentação especial, então cada caso é um caso, a gente consegue, às vezes, abater do valor, até porque os gastos que a pessoa tem, né, que sejam relativos a essa doença ou a deficiência da qual ela seja portadora, eles abatem da questão do cálculo da renda per capita, então é uma situação que a gente sempre tem que analisar, comprovar os gastos, enfim, para ver que realmente aquele valor ali ele tem que ser abatido, né? Aí depende da situação de cada um. Verdade. E é muito comum, assim, essa questão do BPC Loas, as pessoas costumam confundir muito, porque as pessoas falam assim, meu vizinho, meu amigo, meu parente nunca contribuiu para o INSS e se aposentou. Aí quando chega no escritório falando isso, aí a gente já sabe do que a pessoa está falando, né? Porque às vezes, assim, a pessoa pensa que é uma aposentadoria, mas não é. Tem essa diferença que a Monique falou. Né? É um benefício, a pessoa vai receber enquanto ela tiver ali aquelas condições que estão na legislação, mas a pessoa, por exemplo, se ela perder, por exemplo, o critério de renda que a lei determina, ela vai se desenquadrar do BPC Loas. Né? Se, por exemplo, a pessoa vir a falecer, os herdeiros dela, né, os dependentes, não vão receber. Né?
depende de casa a casa. As pessoas às vezes falam assim, ah, doutora, mas o meu vizinho se aposentou. Aí a gente vai ver, não foi muito bem a aposentadoria, né? É um É. benefício, é uma ajuda, sem dúvidas, mas não é uma aposentadoria, é diferente. Inclusive, até pegando o gancho aqui, que muita gente não sabe, a única possibilidade que a pessoa que recebe o BPC Loas tem de converter esse benefício no futuro em uma aposentadoria e deixar o direito aos seus herdeiros a receberem a pensão por morte, e no caso ele virar um benefício previdenciário, seria, enquanto a pessoa está recebendo o BPC, ela contribuir para a Previdência na qualidade de segurado facultativo. Ou seja, essa contribuição como facultativo não atrapalha em nada, não perde o benefício, não perde nada. Que aí, o que acontece? Quando a pessoa implementar os requisitos de uma aposentadoria, seja ela por idade ou por tempo de contribuição, né, inclusive se ela for uma pessoa com deficiência, tem esse tempo também a contagem diferenciada, aí ela pode, no futuro, desistir do BPC e adquirir uma aposentadoria dentro dessa contagem. Então, assim, aqui no escritório, a gente sempre orienta nossos clientes, né? Depois que eles conseguem o BPC, quando eles começam a receber, eu sempre falo, olha, passa a contribuir como facultativo, para que no futuro, né, daqui a um tempo, você possa vir a se aposentar e deixar. Porque tem muitas pessoas que chegam aqui que já têm algumas contribuições, mas que por um infortúnio da vida ficaram, né, com alguma doença ou alguma deficiência ou em alguma situação que realmente tiveram que parar de trabalhar, né? Mas que essas contribuições elas não ficam perdidas, tá? Lembrando sempre isso também. Quando você tem contribuições passadas e por alguma coisa, algum motivo você para de contribuir para a Previdência, mas que volta no futuro, aquilo que ficou para trás, a pessoa não perde. Ela fica arquivada lá nos bancos de dados do INSS e ela é somada no futuro quando você vai pedir um benefício. Então, eu acho muito vantajoso isso, quem recebe o BPC contribuir como facultativo para que no futuro possa, né, transformar isso aí numa aposentadoria. Informação importantíssima. Tenho certeza que muitos que não buscam aí essa Não sabem, aporte de um advogado, eles não sabem dessa informação. Até mesmo para você ter uma seguridade maior. Porque, se eu tenho BPC Loas, se eu tenho uma mudança ali na minha renda, eu perco esse benefício. Então, se eu já penso a longo prazo, pensando numa futura aposentadoria, que aí, mesmo futuramente, aí se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Eu tendo esse direito previdenciário lá na frente, independente da minha renda, eu vou ainda manter esse meu direito. Exatamente. E só pegando o gancho também, que eu vi que subiu uma pergunta ali, alguém perguntou se quem recebe o BPC é verdade que não pode casar. Não, não é verdade. A pessoa poder casar pode. O que pode correr o risco de perder o BPC é que se essa pessoa casar com alguém que tem uma renda muito acima, né, do que a lei permite, pode acontecer de ter aqui o critério da superação de renda, o benefício ser até suspenso para você comprovar o vínculo. Porque o que acontece? Quando você se casa e se a pessoa trabalhar de carteira assinada, né, vamos supor, vai haver cruzamento de dados. Aquele salário de contribuição da pessoa vai aparecer lá no INSS. Então, se ela tiver no grupo familiar também, quando fizer o cadastro lá no CRAS, então tem essas questões também, mas não é que você fique proibida de casar, não. Pode casar. A questão vai ser a atualização lá do grupo familiar. Quando a pessoa entrar, infelizmente, se a renda dela for muito acima do que a lei permite, você pode ter o benefício cortado, sim. E isso se enquadra na mesma situação de, por exemplo, em uma casa já tem uma pessoa, seja idoso ou pessoa com deficiência, que já recebe o BPC, aí eu posso, por exemplo, já tem uma parente aqui na minha casa, no meu grupo familiar que tem, eu posso solicitar o BPC também, desde que obedeça aí às regras da minha renda mínima. Ou existe essa questão de não poder ter, dentro de uma família, ter duas pessoas com benefício assistencial? Pode, na verdade, você pode ter até mais de duas, tá? O que a lei fala? Quando você tem mais de um membro da família que recebe o BPC, ou se você tem um idoso, né, acima de 65 anos, que também receba o BPC ou receba algum benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo, não tem problema nenhum, porque esse tipo de renda ele vai ser abatido do cálculo da renda per capita. A lei não veda, tá? Muitas pessoas têm essa dúvida sim, mas é possível. Mais de um membro da família pode perfeitamente requerer, e se um deles, né,
que não receba o BPC, mas receba, por exemplo, uma pensão por morte ou uma aposentadoria, desde que seja no valor de um salário mínimo, não pode ser mais. A lei permite. Mais do que isso é que não pode. Aí realmente vai ser indeferido. Uhum. Rapidinho, só uma pausa. Monique, quem está aqui assistindo a gente é a doutora Leia Flauzina. Grande Ah! Boa noite, doutora Leia. Seja bem-vinda. Sempre contribuindo muito, né? Com muitas informações no Instagram dela também. Né? Depois, se puder, siga ela, porque ela tá sempre postando muita coisa bacana. Sim, gente, para quem não sabe, só falar um pouquinho quem é a doutora Leia. A doutora Leia, tá? Ela é uma especialista, né, nos tratamentos da psicopedagogia, trabalha com crianças com autismo, TDAH. Inclusive, ela uma vez indicou uma cliente aqui para o nosso escritório, a dona Cida, mãe de Samuel, que tem um filho, né, que é portador de TEA também, que foi um processo bem especial aqui. Foi negado também na perícia do INSS e ela faz um trabalho bem bonito. E desde então, dessa indicação dela, a gente tem mantido aí contato, acompanhado o trabalho dela também, ela o nosso. E A gente tem um carinho muito especial. engraçado que o caso do Samuel é um caso assim que foi muito emblemático para o escritório, né? Que assim foi uma Com certeza. pro INSS, mas deu tudo certo no final do... É verdade. Graças a Deus. Uma pergunta aqui, ó, que a dona Leila Prati está fazendo aqui, ó, aposentado por invalidez e quem recebe BPC hoje pode se casar? Depende, dona Leila. Quanto que essa pessoa aí que é aposentada ganha? Pela questão da aposentadoria por invalidez, não tem problema nenhum. É como eu falei na nossa conversa aqui anterior. Aposentadoria por invalidez, por ela ser um benefício previdenciário, não tem problema. A única razão que faz a pessoa perder, o beneficiário, né, perder a aposentadoria por invalidez, seria se ela voltasse a trabalhar. Porque a aposentadoria por invalidez, se você volta a trabalhar, o que você está dizendo para o INSS? Olha, INSS, se eu voltei a trabalhar, eu estou apta, eu estou melhor. Então, nesse caso, a aposentadoria pode ser cortada sim. Agora, a questão do casamento não impede. Ó, tem uma questão aqui, ó. É um salário, mais o acréscimo de 25%. É a dona Leila que fez essa pergunta. Ah, Então, então ela deve ser aposentada por invalidez recebendo um salário mínimo e deve ter um acréscimo de 25%. Ah, sim. Não, nesse caso não tem problema não. Embora com acréscimo de 25%, ele ultrapasse um pouquinho, né, o valor do salário mínimo, mas como a gente está falando de uma questão de aposentadoria por invalidez, não tem problema não, porque aí cai naquela situação que a lei fala, que a pessoa que está no mesmo grupo familiar, ela recebe um benefício de até um salário mínimo. E essa questão do acréscimo, justamente por ter esse recebimento, é porque deve ser uma pessoa que tem altos gastos com remédio, com medicamento, e que com certeza precisa do acompanhamento 24 horas por dia de alguém. Então, caso haja algum problema, isso tudo pode ser revisto, inclusive judicialmente. Mas até então está enquadrado no que a lei permite. Não teria problema. Tem até uma pergunta que mandaram, já aproveitando, falando do acréscimo de 25%, Eu queria fazer uma observação. que eles falaram assim, ó, para pedir o acréscimo de 25%, cadê? O óculos não ajuda muito. O segurado, ele pode pedir online análise dos documentos ou tem que ser presencial? Então, o que acontece? Recentemente, né, acho que vocês têm acompanhado aí na mídia, que voltou aquela questão de você poder fazer o pedido da perícia, né, para o auxílio-doença de forma documental, né, que o INSS chama de perícia documental. Uhum. Só que acontece, esse tipo de perícia, tá, para o benefício do acréscimo de 25%, não está conseguindo fazer, não pode. Por quê? Obrigatoriamente a pessoa precisa passar pela perícia. Precisa ser constatada a necessidade, tá, de acrescer esse percentual aí no benefício da pessoa. Então, não de forma virtual, a perícia não tem condições, não. Você faz o requerimento, né, lá no INSS, mas tem que agendar a perícia presencial, porque você tem que levar os laudos, tem que levar toda a documentação, inclusive tem que fazer o exame físico mesmo presencial. E outra questão também que não cabe esse tipo de perícia documental é quando a gente está falando de natureza acidentária. Benefícios de natureza acidentária não podem ser feitos também de forma online, não. Obrigatoriamente a pessoa tem que passar na perícia presencial. São as duas exceções aí, essa possibilidade da perícia documental. Agora, as demais, todas podem. Monique, posso só te, por favor, explicar Sim.
que é esse acréscimo de 25%, que talvez algumas pessoas que estão aqui assistindo a gente estão vendo a gente falar sobre isso, mas não sabem para quem que se destina, né? Sim, era isso que eu queria falar, mas como a gente emendou o assunto, então, explicar um pouquinho o que que é. Então, esse acréscimo de 25%, ele também é popularmente conhecido como o auxílio acompanhante, né? Por que auxílio acompanhante? Ele é destinado àquelas pessoas que se aposentaram na modalidade de aposentadoria por invalidez, né? Ou seja, atualmente chamada de incapacidade permanente. Tá? Lembrando que não pode ser para outra aposentadoria. Nós já tivemos uma decisão pacificada, tá? Só pode ser mesmo para aquelas pessoas que se aposentaram por invalidez. Tá? O primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer aqui, porque algumas pessoas acham que, eu me aposentei por idade, vamos supor, exemplo. Eu fiquei com uma doença grave, fiquei inválido, vou pedir o acréscimo. Não pode, infelizmente. Eu acho injusto, inclusive foi se discutido muito tempo isso, pelo princípio da igualdade, né? Que independente da modalidade que você se aposentou, se você ficou com uma grande invalidez, uma doença que te incapacite, qual o motivo de você não conseguir o benefício, né? Mas, enfim, infelizmente, né, já foi pacificado e só podem pedir mesmo aquelas pessoas que se aposentaram por invalidez, né? E aí, ou seja, a partir dessa invalidez, tá? A pessoa que ela dependa 24 horas por dia de um acompanhante, não necessariamente precisa ser um enfermeiro, né? Enfim, um parente, para ela poder ter o auxílio ali nas suas atividades da vida cotidiana, por exemplo, se vestir, se calçar, escovar os dentes, comer, enfim, andar na rua. É nesses casos que a gente chama de uma invalidez grave, tá? O INSS concede esse acréscimo de 25% na aposentadoria, tá? Ainda que a aposentadoria da pessoa seja o teto previdenciário. Você pode ainda assim receber, você vai passar um pouquinho do teto, mas a lei não veda. Tá? Então, na verdade, esse acréscimo ele é sempre concedido para aquelas pessoas que têm as consideradas grande invalidez, ou seja, que elas precisam do apoio de forma permanente de alguém para suas atividades da vida cotidiana. Um exemplo muito clássico, né, desse tipo de acréscimo para aquelas pessoas que têm o Alzheimer, que têm mal de Parkinson, que são doenças degenerativas, né? Pessoas que ficam acamadas por alguma questão, né, que perdem os movimentos. Então, são exemplos clássicos que você pode vir a conseguir aí o acréscimo de 25%. E como é que é feito esse pedido? Você faz o pedido através do meu INSS, né, ou pelo 135, mas eu não aconselho fazer pelo 135, o ideal é sempre fazer pelo meu INSS. Aí você vai ser chamado na perícia, você tem que fazer um requerimento, instruir, apontar qual é o tipo de doença, né, e comprovar que se aposentou por invalidez também. Então tem todo um trâmite a ser cumprido. Principalmente a questão dos laudos médicos, né? Você tem que comprovar que realmente é portador de uma grande invalidez. Aí, para isso que a pessoa recebe o acréscimo de 25%, para auxiliar aí nos gastos, né, que a maioria às vezes tem com remédio, uma alimentação especial, até para pagar um cuidador também, né, ou auxiliar, às vezes, um membro da família, quando a gente tem situações de pessoas que ficam dependentes de terceiros, alguém da família tem que deixar de trabalhar para poder assistir aquela pessoa que ficou doente, né? Então, para isso que foi criado esse acréscimo de 25%. Isso. Gente, a Mona Mel, ela mandou uma pergunta aqui, ó. Boa noite, meu namorado é argentino, é PCD, tem baixa visão. Aí passou aqui o CID dele, né, o Código Internacional da Doença, H54 e H55. Ela botou qual procedimento? Eu não sei se vocês estão vendo essa pergunta, porque ela colocou naquela caixinha de pergunta, né? Aí botou aqui. Para mim não aparece. Ele deu entrada no benefício assistencial LOAS, mas foi indeferido. Ele é baixa renda. Mona, foi indeferido por quê? Coloca aqui nos comentários pra gente o que o INSS colocou aí para constar esse indeferimento para ele. Porque primeiro de tudo a gente precisa saber se foi indeferido em razão do critério da deficiência ou se foi em razão do critério da miserabilidade, ou se foi pelos dois, né? Mas geralmente nunca é pelos dois. Sempre é um ou outro. Raramente o INSS indefere pelos dois. Teve uma outra aqui que eu vou usar a responder, já que vocês falaram aí. Se eu falar besteira, vocês me corrigem. O Ismael, mais uma vez, perguntou se uma pessoa com aposentadoria por invalidez, que ganha mais de um salário mínimo, ele pode casar com uma pessoa rica. Na situação de aposentadoria por invalidez, o que você não pode é apresentar aptidão para o trabalho. Agora, para o casamento, como é um direito
previdenciário, você pode casar com rico, com pobre, não importa. E Com a certeza. interferência se fosse o benefício assistencial BPC, correto? É verdade. É isso Monique, mesmo. eu acho que o Brian já tá quase advogado, viu? É isso aí. É isso aí. Já estou aprendendo um pouquinho com vocês. Já tá pegando aí os macetes, é. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, só a Mona botou aqui, ó. Disseram que era brasileiro que não vive no Brasil. Mas a verdade é que ele é estrangeiro residente no Brasil. Ele tem residência permanente? Depois manda É, pra gente, Mona, se ele tem residência permanente. Depois, se você quiser, manda a carta de indeferimento aí do INSS pelo direct daqui da gente, tá? Daqui do direito do PCD, para a gente poder ver e ajudar vocês, porque pode ser que eles estejam indeferindo de forma errada, tá? se ele tiver com a documentação ok aqui do país, Pois é. né? Outra Eu vou... pergunta aqui. Cadê? O antigo auxílio doença, por si só, ele dá direito à retirada ao FGTS? Quer que eu responda ou que eu responda? Quer que eu responda ou você responde, Monique? Pode falar você, não tem problema não. Olha, deixa eu ver aqui o nome dele, é Amor e o AVC. Depende da doença, né? Porque, na realidade, assim, o FGTS para você sacar, você tem requisitos bem específicos, né? Porque o FGTS, o que que ele é? Nada mais é do que uma conta poupança que o empregador ele é obrigado a fazer para o empregado. Só que o empregado ele não pode, salvo raras exceções, né? Por exemplo, a pessoa que é aposentada e continua trabalhando, ele não pode ir lá todo mês e sacar o dinheiro, né? O dinheiro vai ficando ali rendendo, inclusive tem até uma ação que o escritório que a gente tem, né, de muitos clientes nessa situação, que é pedindo a revisão do FGTS, mas aí pode até ser tema para uma outra live. Mas porque o FGTS ele rendeu abaixo da inflação, né, nesses últimos anos. Mas nessa situação, a pessoa ela não pode sacar o FGTS quando ela quiser, né? A lei do FGTS ela é bem clara que a pessoa ela pode sacar, por exemplo, quando ela se aposenta, quando ela é acometida por uma doença grave, ou até mesmo algum familiar próximo, né? Tipo filho, né? Que é diagnosticado com uma doença grave. Aí sim você pode sacar o FGTS. Mas depende, né? Por isso que a gente. Aí agora a gente vê assim, que muitas das vezes os clientes falam assim. Poxa, mas depende. É porque é muito complicado a gente não saber, por exemplo, qual é a doença, no que a pessoa foi diagnosticada, né? Porque dependendo da doença, por exemplo, uma pessoa que foi diagnosticada com uma doença grave, tipo um câncer, né? Num estado mais avançado, ela pode ir lá pedir o saque do FGTS dela, né? Mas uma pessoa, por exemplo, que tá com uma doença mais considerada mais branda, aí já não tem como. Entendeu? Depende, realmente é caso a caso. Já na aposentadoria por invalidez, você retira esse saldo que você tiver, ou não? É porque aí a pessoa está aposentada, né? Aham, Porque aí ela já atendeu o requisito que a lei do FGTS fala, que é aposentado. Entendeu? Aí você já sai daquele critério da doença. Você vai para o critério do aposentado. entendi. Sobre a Moana, é Moana o nome dela? Que falou do marido que teve o. Anabel, né? Acho que é Mona. Mona Mona, com dois ela L's. falou que sim lá, mas aí recomendo você, Mona, chamar as meninas depois no direct para você poder tirar essas dúvidas, que como vocês já estão mesmo falando, muita coisa é individual, então não tem como generalizar, tem que ver caso a É. caso mesmo. Uma coisa que a gente fala muito, Brian, até desculpa te cortar de novo, Imagina, o direito, ele é diferente da matemática, né? Matemática, assim, um mais um são dois. No direito, um mais um pode ser zero, um mais um pode ser dois, um mais um pode ser um, né? Não tem uma regra específica, né? Por isso que é tão importante, por exemplo, às vezes as pessoas contatam o escritório e falam assim, poxa, doutora, minha situação é assim, assim, assado. Eu posso ter direito a esse benefício? A gente fala, poxa, manda a documentação para a gente poder analisar. Manda aí tudo que você tem para a gente poder ver. Porque às vezes, por exemplo, que nem a Monique falou, o laudo médico ele é essencial.
Às vezes a pessoa está falando, poxa, doutor, eu tô com uma situação muito séria de saúde, eu não estou conseguindo, às vezes, assim, sair da cama. Mas aí o laudo do médico está dizendo uma coisa diferente. Não estou falando no sentido de desacreditar da pessoa, não, tá? Mas às vezes o que acontece? O médico ele não está descrevendo ali, naquele laudo, a realidade da pessoa, né? E isso acaba atrapalhando ela depois para correr atrás dos direitos dela. Então, vou deixar Verdade. um recado para o pessoal que me segue, para o pessoal lá do meu grupo também, que parem de comparar a sua situação com o coleguinha. Eu vejo muito disso. Ah, mas eu tenho doença tal, eu consegui fazendo isso, isso e isso. Ah, mas eu não consegui por quê? Busque uma ajuda profissional para que ele possa analisar a sua situação, a sua individualidade, como elas mesmas disseram, caso a caso. Não fique comparando a sua situação com a outra pessoa, que com certeza vão existir detalhes ali em uma pessoa que conseguiu o benefício que às vezes está faltando aí para você. Então, pare Verdade. essa comparação porque o outro conseguiu e você não conseguiu. Não é o fato de você ter uma deficiência visual que te dá o direito aí de conseguir um benefício, seja aposentadoria por invalidez, seja o antigo auxílio-doença ou seja o BPC Loas. Verdade. Eu posso Sim. só abrir um parênteses rapidamente, né? Você falou essa questão assim que não é para comparar o seu caso com o caso do outro. E isso é uma coisa que é muito verdade, né? Às vezes as pessoas elas falam assim, mas o meu colega conseguiu. Às vezes o caso do seu colega ele pode até ter algum ponto parecido com o seu, mas ali na essência dele é diferente. Isso inclusive, por exemplo, para ações indenizatórias. A gente tem uma série de ações indenizatórias aqui, né? De pessoas com deficiência que tiveram alguma situação, principalmente voltado para a falta de acessibilidade, muitas vezes das companhias aéreas, né? Porque a gente sabe que assim, as companhias aéreas elas pecam demais, né, na recepção da pessoa com deficiência. E às vezes, assim, a pessoa com deficiência está pegando o mesmo voo que uma outra pessoa cadeirante, por exemplo, mas às vezes ali na hora da indenização, a indenização para uma pessoa é num valor e na outra pessoa é num outro valor. Aí a pessoa fala assim, poxa, doutora, mas por que tem essa diferença? Porque às vezes, o que acontece? Aquela pessoa ali, né, tem uma determinada pessoa que ela tem, por exemplo, um histórico de trombose, e ela começa a desenvolver um risco maior ali, por exemplo, dela, meu voo atrasou, fiquei, sei lá, 5 horas na cadeira. A gente sabe que a pessoa, quando ela tem uma tendência a desenvolver trombose, né, o trombo, ela não pode ficar muito tempo na mesma posição, né? Porque aí agrava a situação dela. Então, por isso que a gente fala, depende muito de caso a caso, né? Não é uma regra, uma ciência exata, né? Depende de várias situações. É verdade. Gente, se a gente for falar desses direitos, a gente fica horas e horas falando, porque é muita coisa, muita informação. Eu ia até trazer uma outra parte, que se vocês quisessem falar sobre algum outro direito que um leigo que não conhece aí dos direitos para apresentar, a gente trazer, mas acho que a gente pode até falar isso em uma outra live, caso também vocês queiram, porque é muita coisa, Sim. muito material para ser dito. E por mim, se vocês estiverem ok, eu acho que a gente já trouxe bastante informação para uma live aqui. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu Sim. acho que a gente discutiu aqui situações que são muito da realidade de todo mundo que seguem cada um de nós, né? Aliás, se você segue o direito do PCD e não segue a Monique, não segue o Brian, sigam eles. Se você segue o Brian e não segue a gente, vamos fazer essa troca, porque Vai aquilo, fazer. informação boa é essencial, né? Para todo mundo. Exatamente. Verdade. Você falou sobre essa questão de um outro assunto, de fazer uma outra live, eu acho que vai ser muito bom, vai ser excelente. Já vou até deixar aí um gostinho de quero mais aí para vocês. Por exemplo, muitas vezes as pessoas não sabem, mas pegando esse gancho que a gente estava falando da pessoa com deficiência e as companhias aéreas, as pessoas não sabem que o acompanhante ele tem direito a receber um desconto das passagens. Muita gente não sabe, né? Então, assim, Exatamente.
E é uma economia muito grande, né? A desconto não é na passagem da pessoa com deficiência. Mas se eu comprovar que eu preciso levar um acompanhante, eu posso pedir um desconto. Quer dizer, não é eu posso pedir um desconto. A companhia aérea tem que abater o valor da passagem, né? E não só a companhia aérea, não, tá, gente? Em eventos esportivos, eventos culturais, o acompanhante também da pessoa com deficiência aqui, comprovar a necessidade de ir acompanhada, ela também tem desconto. Faz Verdade. parte do rol, né? Tem várias situações aí que o acompanhante também tem esse desconto, desde São, que seja Verdade. comprovado. assim, cada dia que passa eu descubro coisas novas, mas se Sim, fosse falar de vários aqui, a gente ia ficar muito tempo falando, porque realmente tem muita coisa que muita gente não sabe que é direito nosso e que, às vezes, pela falta de desinformação, falta de informação, na verdade, você deixa ali de ter uma economia que nessas horas pode ser muito importante. Então, Muito. é verdade, né? Com Não, e eu vou certeza. te falar uma coisa, eu já usei esse benefício, que a minha mãe, ela tem artrite reumatoide, e a gente foi fazer uma viagem, eu fui, fiz o procedimento e tive desconto na minha passagem e foi muito tranquilo, né? Assim, não é a regra, tá, gente? Tem situações, tem pessoas às vezes que passam ali por um percalço, né? Até aqui, ó, Amor e o AVC tá falando, Latam é mais difícil de conseguir. Latam é chatinha, Latam é problemática, gente. Latam é Verdade. problemática. Latam não Bastante. é amiga dos PCDs, não é, infelizmente. Mas assim, quando a gente foi usar, foi uma vez só que eu usei e foi muito tranquilo. Tanto a questão do envio da documentação, eles emitirem a minha passagem, a recepção no aeroporto, foi excelente. E é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Infelizmente é uma coisa que as pessoas não sabem, porque assim, sendo bem sincero, gente, a companhia aérea não vai colocar lá no site dela assim, opa, gente, você quer comprar a sua passagem aqui mais barato? Não vai. Verdade, não mesmo. e eu gosto de falar assim, que por mais que às vezes a gente está falando que para quem já está assistindo, ah, não, mas eu sei disso. Quanto mais a gente repete, mais a gente vai atingindo pessoas que não sabem de pequenas coisas. Por exemplo, recente eu fui comentar sobre o passe interestadual, que, entre aspas, é um dos mais conhecidos, os passes livres. Mas até hoje existem pessoas que ainda não conhecem esses benefícios e não sabem que É tem verdade. aí. Então, assim, a gente vai repetir várias e várias vezes, quantas vezes for, para que a gente atinja mais pessoas saibam ali dos direitos que ela Verdade. pode trazer ali para até financeiramente Sim, ajudar ela. Sim, com sim. certeza. Porque, gente, os direitos existem. Às vezes a gente fala assim, ah, aqui o Brasil é terra sem lei. Não, gente, o Brasil tem muita lei. Só que o problema é que as pessoas não sabem. Não sabem as leis, não Verdade. sabem. Quando eu falo assim, não sabem as leis, assim, as pessoas não sabem que aquilo é direito delas. E às vezes, assim, o Brasil, sendo bem sincera, tem tanta lei que às vezes os próprios advogados não sabem que aquilo É ali é direito verdade. da pessoa com deficiência. Porque, por Com exemplo, certeza. essa questão que a gente está falando da passagem aérea não está numa lei federal feita lá no Planalto, que o presidente fala sancionou. Não, é um regulamento da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, assim, são situações específicas. E aí, por exemplo, regras para você fazer uma viagem rodoviária, por exemplo, regras de acessibilidade. Você tem que ir lá nas regras da ANTT. Não está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. São questões muito específicas. Então, por conta disso, às vezes as pessoas acabam não sabendo, né? Então, é por isso também É que a gente verdade. sempre gosta de divulgar, porque é necessário. É necessário você falar. Às vezes, por exemplo, uma hora que a gente está aqui falando na live, conversando, trocando ideia, falando sobre situações, pode ser uma luz, não uma luz, mas um farol na vida de uma pessoa que está assistindo a gente. Ela fala, caramba, eu não sabia, e às vezes mudar a vida dela, a gente não sabe, entendeu? Então, assim, uma Com coisa que a gente fala certeza. muito no escritório é assim, o conhecimento é bom quando ele é compartilhado, porque não adianta, por exemplo, eu, Joana, eu sei que tem a regra da ANAC, que tem a regra da NTT, o que fala o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e vou guardar tudo para mim. Não, as outras pessoas precisam saber também. É verdade. Exatamente. Se vocês me permitirem, quem está assistindo a live aí e tem, principalmente está com alguma dificuldade com relação à solicitação desses benefícios previdenciários,
Olha só, intimidade. Eu queria deixar aí para vocês o escritório das meninas. Ela tem certeza que elas vão atender vocês super bem. E é o que a gente falou aqui várias vezes e eu vou repetir. Gente, se você quer correr atrás dos seus direitos, busque pessoas capacitadas que vão te ajudar. Às vezes a gente acha, se veste um pouquinho com a capa da arrogância, ah não, vou fazer aqui por conta própria, vou fazer solicitação online aqui e tá tudo bem. Às vezes, por não buscar essa ajuda, você perde o direito de solicitar. Às vezes, um equívoco ali no meio do processo, às vezes É coisas verdade. fazem com que você perca um benefício que é direito seu. Então, assim, busque pessoas qualificadas que vão poder lutar pelo seu direito e entendem exatamente os caminhos exatos para te levar até lá. Então, assim, até uma forma de agradecimento da minha parte pelo carinho e a receptividade que as doutoras tiveram e aceitaram a live numa maior tranquilidade. Então, se tem algum tipo de dificuldade, procure pessoas capacitadas. E quando eu falo pessoas, podem procurar elas, tá? Gente, Imagina, obrigada. Brian, obrigada pode mesmo falar. pelo convite. Olha, se você topar uma outra live, estamos aqui, vai ser um prazer. Viu? Espero que todo mundo tenha gostado, o pessoal aí que entrou, que trocou ideia, que colocou caso. Olha, a Mona, eu acho que é a Mona, né, que estava falando com a gente. Mona, manda depois lá um direct, tá? Com o documento para ver se a gente pode ajudar vocês, porque se tiver errado, tem que correr atrás, viu? Obrigada a todo mundo, obrigada, Brian, obrigada, Monique. Gente, se vocês quiserem mais live, comenta aí, eu quero live, eu quero sim. Vocês podem sugerir também alguns temas, né, que vocês tenham alguma dúvida, querem saber. Podem mandar para a gente também por direct sugestões de lives, até dúvidas mesmo que vocês tenham também, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Eu também queria agradecer a você pelo convite, tá? Foi muito bacana a nossa live. Espero que seja a primeira de muitas. Com E certeza. agradecer a todos também que participaram, né, que doaram um pouquinho do seu tempo aqui para ouvir, para trocar essa ideia gostosa conosco. E é isso, gente. Qualquer dúvida, mandem para a gente que nós estamos aqui à disposição para responder. E, Verdade. pessoal, vocês que participaram e acharam que essas informações foram importantes, compartilhem essa live aí no stories de vocês, no direct de vocês, porque quanto mais pessoas a gente conseguir atingir com essas informações, mais pessoas podem ali ser beneficiadas com essas informações. Então, vamos participar desse exército aí, vamos levar essas informações para aquelas pessoas que, às vezes, coisas simples que para você é algo banal, mas que para ela pode mudar a vida dessa pessoa. Então, compartilhem Porque aí. Com uma certeza. coisa é fato, a gente sempre fala isso no escritório. O óbvio sempre precisa ser dito, sempre. Porque o que é óbvio para você não é óbvio para mim e por aí vai. Então a gente precisa sempre É falar verdade. e trocar ideia, porque não existe isso, porque todo mundo sabe. Não, se todo mundo soubesse, sabe, não existiriam determinadas situações, né? Então a gente precisa realmente divulgar isso e falar e trocar ideia. E também exigir que os direitos sejam cumpridos. A lei não pode ser só bonita no papel, não. Ela tem que ser bonita sendo cumprida também. Com Exatamente. certeza. Meninas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram aí ao longo da live. Obrigado quem veio lá do grupo, a Kênia, o Ismael, a todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Bom Obrigada, gente. descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.